Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. E hoje dedicamos nosso programa ao nosso pastor, nosso arcebispo cardeal Dom Orani, cujo aniversário celebramos. Parabéns a nosso amado pastor, nosso cardeal Dom Orani. Meus irmãos e irmãs, por problema técnico, o programa de segunda-feira não foi ao ar. Eu gostaria de repetir um pouco aquilo que eu havia gravado na segunda-feira, festa do padroeiro da juventude, dos seminaristas, dos estudantes e também das vítimas da pandemia. Falo sobre São Luís Gonzaga. Quem foi esse grande santo que é protetor de tantas pessoas ao mesmo tempo? Vejamos. Luís Gonzaga, ou Luís de Gonzaga, era príncipe de Mantua. Nasceu numa família devota, católica, primeiro filho do Marquês de Castiglione. Sua mãe também era nobre da região do Piemonte. Ambos conheceram-se na corte dos reis católicos da Espanha. Desde os 7 anos de idade, Luís jamais cometeu pecado mortal, como disse seu confessor, São Roberto Bellarmino. Luís, desde pequeno, foi determinado como pai e piedoso como a mãe. Suas primeiras palavras foram Pai Nosso e Ave Maria. Era filho do príncipe de Castiglione. Seu pai era eleitor do imperador do Sacro Império Romano Germânico. E é interessante que, já aos 5 anos, foi levado pelo pai para a guerra. E lá na guerra cometeu uma das suas travessuras, tomou escondido a pólvora de um dos soldados e disparou um canhão. Foi quando os soldados encontraram uma criança caída no chão em virtude do ricochete do canhão. E depois voltou para casa, como tinha vivido algum tempo no meio da caserna dos soldados, voltou falando alguns palavrões para o desgosto de sua mãe e do seu tutor, que os repreenderam e de cujo erro ele se arrependeu e nunca mais os repetiu. De fato, meus irmãos e irmãs, desde então seu amor a Deus e à Santíssima Virgem era tão claro que quando sua mãe ia no seu quarto, sabia muito bem onde havia rezado, pois ali havia uma poça de lágrimas. Aos 7 anos, Luís se converteu. Rezava diariamente os salmos graduais e os salmos penitenciais. Foi quando o pai mandou junto com seu irmão Rodolfo para Florença, onde Luís se consagrou a Nossa Senhora, prometendo o celibato na igreja famosa da Anunciata, igreja dos padres servitas. Desde então guardava os sentidos, era generoso na penitência e na oração. São Carlos Borromeu, o grande bispo de Milão, fez então questão de lhe dar a primeira comunhão e a partir dali começou a comungar com a frequência que era possível de comungar. São Luís passou por uma vida de santificação. Aos 13 anos tomou a decisão de se tornar sacerdote e começa a pensar em que ordem iria entrar. Primeiro pensa nos capuchinhos, porém, mais tarde, decidiu ser jesuíta pelo voto de que na ordem de Santo Inácio havia de não aspirar à dignidade eclesiástica. De fato, os jesuítas tinham voto de não aceitar serem bispos. E foi assim que o pai não concedeu, mas o filho era insistente. Por fim, o pai só concordou que ele aceitasse se fosse padre secular, já que a família tinha 2 cardeais, nos 2 lados da família, do pai e da mãe. Mas Luís, devoto de Nossa Senhora, não aceitava, já pensando em evitar qualquer honraria. Desde os 17 anos, esse jovem que vivia no mundo, numa corte onde tinha tudo para se dissipar,
apesar disso, entregou-se totalmente a Deus, renunciando a tudo desde o início. E foi assim que o seu pai não aceitou, só concordara se ele fosse o clero diocesano, não considerando que o filho se tornasse religioso, entrando numa ordem. Luís, então, depois que o pai ralhou com ele, foi ao quarto e começou a flagelar-se até sangrar. O marquês mandou o servo ver o que o filho estava fazendo no quarto. O servo volta chorando e veio falar com o pai, que, não acreditando, mandou que lhe levassem, porque o pai não podia andar, ele sofria de gota, e acabou vendo na fresta o filho se flagelando. Essa visão acabou por fazer com que o pai aceitasse. E foi assim que Luís entra aos 17 anos no noviciado da Companhia de Jesus. Ao entrar para o noviciado, já era tido como um verdadeiro santo. Seus companheiros de noviciado tomaram seus objetos pessoais porque viam nele já um jovem santo. Logo depois de entrar no noviciado, seu pai veio a falecer, vindo antes a fazer uma completa confissão contrita e perfeita. Como herdeiro, Luís é chamado a dirimir a disputa pela sucessão do pai, porque, afinal de contas, o pai era herdeiro e eleitor do Sacro Império, e Luís teve que voltar ao Principado. Voltando, já com hábito, a batina jesuíta, o povo aclama como o Padre Luís, tocando-o como um santo. No dia seguinte, ao vê-lo, sua mãe não o abraça, não o beijou como se faz a um filho, mas ajoelha-se diante dele, porque sabia que estava ali um santo de Deus. Houve litígio entre os dois primos, dirimido por Luís, que anunciou a sucessão com permissão do imperador do Sacro Império Romano Germânico. E regressando por Pádua, Luís tem uma visão. São Gabriel lhe aparece, dizendo-lhe que morreria no ano seguinte. Regressando a Roma, irrompe uma grande peste que assola a cidade. E imediatamente Luís se coloca como voluntário junto aos doentes. 7 dias antes de completar 23 anos de idade, é contaminado pela pandemia. Durante uma conversa com São Roberto Bellarmino, teve um êxtase e lhe é revelado que morreria logo depois da festa de Corpus Christi daquele ano. Assim, na noite de 20 para 21 de junho, começa a agonizar, olhando para o crucifixo, tira o barrete, o chapéu que os noviços usavam, e pronunciando o santíssimo nome de Jesus, entregou sua santa alma a Deus. Quando morreu, os superiores descobrem nos seus joelhos profundos calos. Ele se determinara a fazer hora santa de meditação de joelhos, conforme São Pedro Canizo, seu confessor, havia instruído diariamente. Já no seminário havia fundado um grupo de amigos para fazer um apostolado que consistia em que os seminaristas só falassem a respeito de Deus o tempo todo e assim edificá-los. Era algo edificante saber que poderia ser de Deus o tempo todo. Mas ao entrar no noviciado, recebe uma ordem do mestre que deveria pensar em outras coisas e não somente em Deus. No entanto, Luís havia confidenciado que aquilo o estava desgastando sobremaneira, porque ele não conseguia pensar a não ser em Deus. Padre Garrigou Lagrange, o grande mestre de teologia mística e ascética dominicano, diz que os santos que estão neste patamar vivem o terceiro estágio de santidade. O egoísta só pensa em si mesmo, tudo quer reduzir a si mesmo, só fala de si o tempo todo. Já o homem bom e perfeito eleva seu coração e dialoga com Deus e sua glória. Como São Paulo, na Carta dos Gálatas, capítulo 2, 20, ele pode dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. A santidade é o processo de uma pessoa que, tomada pelo amor de Deus e mergulhada no caminho sobrenatural na qual entrou sua alma, vive por Deus. Como Santa Teresa pode dizer: vivo já fora de mim, desde que morro de amor,
e morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E é tão alta a vida que espero, que morro porque não morro. São Luís Gonzaga foi beatificado 14 anos após a sua Páscoa, e Santa Maria Madalena de Pazzi, uma carmelita mística, sabendo de sua beatificação, teve uma visão e o descreveu na glória do céu. Esse ano faz 416 anos de sua beatificação, beatificada por Paulo V. Estamos a 295 anos de sua canonização pelo Papa Bento XIII e 430 anos de sua Páscoa para o céu. Que São Luís Gonzaga, este grande santo, interceda por todos nós, por nossa juventude, pelos nossos seminaristas, pelos nossos estudantes e pelas vítimas da atual pandemia do novo coronavírus Covid-19. Ele que também é padroeiro, patrono dos portadores do vírus HIV e dos doentes vítimas das pandemias. São Luís de Gonzaga, rogai por nós, e por sua intercessão a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Viva São Luís Gonzaga. Um abraço a todos da paróquia de Madureira. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.